porque nossa aula é à noite, mas eu estou gravando agora de manhã, né? É o capítulo 5 do Livro dos Médiuns, das manifestações físicas espontâneas. Devido a essa dificuldade que nós estamos tendo de não estar presencial, então nós demos uma enxugada nas aulas, tá? Porque surgem muitas dúvidas nessas aulas, que são as primeiras. Então nós decidimos juntar alguns capítulos, e depois, quando a gente voltar a ser outra vez presencial, a gente faz um dia só de perguntas e respostas. O que vocês acham? Né? Porque eu acho que aí a gente fica mais confortável de estar respondendo, estar perto, tirar aquelas dúvidas que todo mundo tem, né? Que pode ser facilitado. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje das manifestações físicas, aquelas que são espontâneas, que acontecem sem ninguém perceber, tá? Vamos lá. Bom, como a gente já viu, os fenômenos pelos quais os espíritos se manifestam, sua presença, são de duas maneiras. Antes, deixa eu falar uma coisa que é importante. Esta aula é da Clair. Ela que fez, então todo o conteúdo que ela montou, eu só dei uma organizada porque eu também, é duro a gente falar o conteúdo do outro, né? Então, por isso que eu estou fazendo assim, tá? Então, é da Clair, tudo bem? Então, como eu estava falando, a gente tem dois tipos de manifestações, tá? As manifestações inteligentes, que são aquelas que é escrita, que mostram conteúdo que a gente pode pensar por cima dele, que a gente pode divulgar, que, assim como as psicofonias, né? Então, são fenômenos inteligentes. E tem aquelas manifestações que são as manifestações físicas, ou seja, que é mais ligado aos órgãos dos sentidos, né? Essas manifestações físicas, elas podem ser atestada a ação dos espíritos sobre uma matéria mesmo. Por exemplo, lembra do toque-toque? Lembra de quando levantava a mesinha, né? Elas podem ser provocadas ou espontâneas, tá? Provocadas significa que você vai numa reunião, como Kardec fazia no começo, sentava na mesa girante, né? Entre parênteses, girante, né? E ali ele falava, tem alguém que queira conversar? Né? E a partir daí os espíritos se comunicavam. Mas existem aquelas situações em que o espírito se comunica e ele de uma forma espontânea, né? Então elas ocorrem naturalmente, sem nenhuma participação da vontade do médium. Muitas vezes o médium nem sabe, né, que ele é o médium. Ou então, muitas vezes, ele não acredita em doutrina espírita nem nada. Ele nem sabe que ele está sendo o intermediário. Tudo bem? A mais simples das manifestações que os espíritos podem fazer de uma forma mais simples são as pancadas e ruídos. Lembra do toque-toque, né? Essas manifestações, elas podem ocorrer de forma espontânea, não intervém a vontade dos participantes. Então, como eu disse, o médium, muitas vezes, ele nem sabe que ele é o intermediário disso, né? E elas podem ser muito inoportunas. Então, como a gente vai ver, são situações que ocorrem no nosso dia a dia, ou ocorria mais antigamente do que agora, e que as pessoas se sentiam extremamente incomodadas, tá? Vou explicar por que acontecia mais antigamente, né? Porque era uma forma de chamar a atenção. Então, as manifestações físicas espontâneas, elas são barulhentas e a maior parte das vezes são perturbações mesmo, né? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que moram em apartamento. Eu vou contar um caso, porque esse caso aconteceu com uma amiga minha. Então, mora no apartamento. E de noite ela ouvia, por exemplo, arrastar móveis no apartamento de cima. E arrastava móvel a noite inteira. Aí ela chamou o zelador do prédio e falou, olha, quem é que mora lá em cima? Ele falou, ninguém. Não, mas tem gente que está arrastando o móvel lá em cima. E ele ficou assustado, falou, como assim? A noite inteira tem pessoa mexendo no mobiliário lá em cima. Aí o zelador pediu licença provavelmente para o dono do apartamento
e subiram lá para ver. Ele desceu, né, no apartamento da moça, ouviu o barulho e subiu lá em cima. Chegou lá em cima, quando acenderam a luz, não tinha nada, não tinha um móvel, era um apartamento vazio, não tinha nada. Aí eles ficaram espantadíssimos, é lógico, acho que todo mundo ficaria espantado, né, ou até assustado. E aí, quando eles viram que isso daí não acontecia nada, desceram, o movimento continuou ainda, né? Eu lembro que na época ela me ligou, o que a gente poderia estar fazendo. Aí eu instruí de alguma forma, né? Porque ela sabia que eu era espírita, ela falou, isso daí é coisa de espírita. Então vamos ver o que é, né? Então o que é que as pessoas relatam? Primeiro, que móveis e barulhos, objetos são revirados. Projéteis diversos são atirados para fora. Portas de janelas são abertas e fechadas por mão invisível. Então, chega no lugar, está tudo aberto. Depois volta, está tudo fechado. Vidraças se quebram e tudo pode ser levado à conta de uma ilusão, né? Tudo isso não pode ser levado à conta de uma ilusão, porque o barulho é real, tem 2, 3 pessoas ouvindo, né? Não é uma pessoa só que está alucinando, né? Muitas vezes corre e encontra tudo em ordem, outras vezes é louça caindo, né? Quando chega lá não tem, é só o barulho, né? São espontâneas, né? Diante dos fatos, o que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, o que deve ser analisado principalmente. Se são frutos da imaginação ou da alucinação, porque tem gente que acha que tem alucinação e acha problema psiquiátrico e acha realmente que tem barulho, né? Então tem que investigar o que é. Se tem uma causa física desconhecida, por exemplo, é um morcego no teto, é um passarinho no teto, tá? E ele faz um barulho lá diferente, ou é rato, sei lá, né? Se é vento ou galho batendo na janela e faz um barulhinho, creque, 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 e aí você vai lá ver um galho raspando, né? Se é o vento ou qualquer coisa assim, tá? E também se não tem pessoas inescrupulosas que estão produzindo as ocultas, né? Para perturbar alguém ou para se promover, sei lá, né? Então tem que avaliar direitinho, ver o que é. O Kardec fala muito bem, né? Que a gente não deve aceitar nada cegamente sem antes fazer um exame minucioso, aprofundado e severo. Para também a gente falar, é espírito. E chega lá, era um gato lá em cima do telhado, né? Então não é bem assim. A gente tem que primeiro avaliar as causas físicas que levam a esses fenômenos. Né? Física que eu falo é aqui conosco mesmo, né? Depois aí, tudo bem. A gente tem que avaliar se há uma causa espiritual e entender por que está acontecendo isso, né? O Erasmus falava assim, vale mais rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, né? Uma única teoria falsa. Então a gente tem que ter cuidado. São áreas muito delicadas para as pessoas, né? Então, essas pancadas, ruídos, barulhos e perturbações, a primeira coisa que a gente deve fazer uma minuciosa constatação de que os ruídos ou qualquer outro efeito dessas manifestações são reais, seriam racionais, né? E seria normal que a gente amedrontasse mesmo. Então, a pessoa normalmente, quando vê isso, ela fica extremamente amedrontada, porque é um barulho contínuo, ou então é momentâneo, sei lá, né? Então, essas manifestações físicas, qual é a intenção? Geralmente é chamar atenção para alguma coisa e convencermos da presença de um poder superior ao homem. Os espíritos superiores, eles não se ocupam dessas manifestações. Mas se há uma necessidade de despertamento para alguém, então eles podem usar espíritos inferiores para produzir o fenômeno, tá? Então eu quero chamar a atenção de alguma coisa. Então eu posso pedir para que um espírito inferior faça a manifestação, né? Para chamar a atenção daquela criatura para uma necessidade que ela precisa. Eu vou contar um filme que todo mundo deve assistir, lembra do Ghost? Né? Que ele queria se comunicar com a moça e aí ele fez um efeito físico, lembra da moedinha? Que ela não acreditava, mas que ele fez a moedinha movimentar. E ele aprendeu com quem? Essa movimentação das coisas físicas, né? Com o espírito inferior, lembra disso? Né? Que o espírito ensina ele como fazer, pela força do pensamento, a movimentação, né?
Quando ele atinge a finalidade, por exemplo, eu quero chamar a atenção de alguém sobre determinada coisa, esses fenômenos se cessam, porque não tem mais necessidade deles, né? Eles ocorrem normalmente com pessoas com muito medo, super excitada pelas ideias espíritas, então assiste um filme que tem um fundo espiritual lá de assustar, de amedrontar, um filme de terror, sei lá. E a partir daí, qualquer barulhinho, qualquer coisa, ele acha que é o fato acontecendo, né? Eu tive um amigo que ele assistiu o filme... Como é que era? Aquele filme que o fantasma puxava a coxa da moça. É um filme de terror. Ele parou de ir ao centro, porque ele não conhecia a doutrina espírita, ele falou, isso daí vai acontecer comigo, olha só, né? Quando você desconhece o medo, e às vezes pode até acontecer mesmo, né? Não quero dizer que vai acontecer, né? Então, pessoas que nunca ouviram falar a respeito, e quando menos, e acontece quando menos elas podem esperar, tá? O Kardec classifica isso como uma prática espírita natural, que trata-se de verdadeiros médiuns que ignoram as suas faculdades, e por isso as chamamos de médiuns naturais. Elas doam um certo tipo de fluido aos espíritos, é o fluido magnético dela própria mesmo, né? Que é expansível, é fácil de expandir. Esse espírito usa desse fluido, né? E somente as pessoas encarnadas possuem isso, porque é físico, né? E o espírito aproveita. Quanto mais a pessoa está excitada e nervosa, mais ela expande esse fluido. Então, mais pode acontecer os fenômenos. Daí, a gente pode imaginar como é que faz para facilitar isso daí de não acontecer, de resolver o problema, né? Essas manifestações, normalmente, a maior parte que é citada é algum tipo de perseguição ou de chamamento para a pessoa, né? Eles são fatos frequentes, são muito mais frequentes do que se imagina, porque as pessoas dificilmente relatam esses fenômenos, né? É difícil relatar um fenômeno desse, porque ela acha que é loucura da cabeça dela, ela acha que tem um outro motivo, ela acha que alguém está fazendo isso, né? Alguém físico está fazendo isso. Então, a gente tem que admitir que alguns casos são obras de malícia ou malvadez, mas quando se averigou suficientemente que não são produzidos por ninguém, temos que convir que são os espíritos. Então, aí, o que a gente vai fazer com isso, né? São as próximas orientações agora. Mas de que espíritos? Esses espíritos são sempre inferiores, né? Os espíritos superiores e sérios, eles não gostam de fazer esse tipo de travessura, né? De assustar a pessoa. Então, são sempre de espíritos inferiores, né? E aí eu me lembro uma história muito linda, né? Quando a gente trabalhava com mediunidade, lá em Mirassol, eu nunca me esqueço dessa doutrinação, né? Era um espírito muito inferior, assim, muito relutante, muito raivoso. Ele era um espírito extremamente revoltado, com mania de vingança, né? Eu não lembro muito bem o que era a história dele em si, né? Porque são tantas passagens que a gente até esquece, né? E o Adelino de Mirassol, ele estava doutrinando, orientando esse espírito, né? Através da incorporação de um médium. E aí ele falou o seguinte, né? Aquilo me impressionou tanto porque eu era bem menina, né? Eu lia muito, mas eu era muito menina, tinha poucas experiências, né? E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, e durante uma semana, né? Você vai me acompanhar. Você vai para minha casa, você vai ficar lá na minha casa, durante o sono eu vou conversar com você, você vai para o meu trabalho, você vai me acompanhar. Para você ver como que a gente pode ter uma vida boa, né? Quando eu vi aquilo, eu até arrepiei, né? Uma entidade daquele teor vibratório, né? Me acompanhando durante uma semana, deve ser uma coisa muito fácil, né? Mas então você vê a elevação, né? E a capacidade moral de uma pessoa, né? Pedindo para que o espírito lhe acompanhasse, para ver como que é uma vida digna, uma vida ponderada, uma vida sem briga, uma vida que o espiritismo adentrou dentro da pessoa, né? Então, são espíritos que precisam de orientação, né? Se forem espíritos que estão fazendo o fenômeno, esses espíritos precisam de orientação, né? Então, como prevenir tudo isso, né?
não dá para impedi-los. Então, não dá para impedir esse espírito de falar assim, olha, você não vai fazer mais isso. Não dá para impedir, porque ele às vezes faz mesmo sem saber que está fazendo, né? Então, espíritos superiores, eles usam dessa energia do médium, e às vezes ele está fazendo o fenômeno até sem perceber, né? Eu vou voltar outra vez no filme Ghost. Lembra que o cara estava nervoso, ele foi lá e chutou o lixo, né? Talvez ele não soubesse que chutar o lixo, ele ia conseguir chutar o lixo, né? Acontece momentaneamente, né? Acontece sem ele entender, né? Muitas vezes. Então, o meio mais seguro de prevenir os inconvenientes é dar a conhecer a verdade. Então, primeira coisa é ver. É físico. Tem alguma coisa que faz barulho? Às vezes é o encanamento, às vezes é a eletricidade que corre ali. Então, tem que avaliar tudo o que acontece em volta daquele fenômeno, tá? Não tem ninguém, não tem nada, não tem um instrumento, não tem um galho, não tem nada lá. Então, vamos imaginar que seja um espírito. O que a gente vai fazer, né? Então, pensar que as coisas mais simples tornam-se assustadoras quando ignoramos as causas. Então, por isso que tem que procurar a causa. Então, não pode já chegar e falar, isso daí é um espírito que está te obsediando, a pessoa. Porque ela vai ficar com mais medo ainda, não vai conseguir voltar para casa, né? Então, a primeira coisa é excluir o medo. Porque quem está com medo, eu já falei, ela expande maior essa energia, né? Porque ela começa a se superexcitar e ela consegue expandir mais. E aí, esse espírito, né, se for o caso de ser um espírito, ele usa desse recurso para influenciar, para perturbar mais ainda, né? Aí a segunda coisa que tem que fazer é orar pelo espírito que se manifesta. Como eu falei, muitas vezes sem saber. Então, introduzir o evangelho no lar, se for dentro de casa, ler, deixar livro aberto, tá? Deixar livro aberto, deixa lá numa página. Se você não consegue se controlar, leia alguma leitura edificante, né? Quando a gente está numa fase que é muito difícil leitura, né? Por exemplo, do evangelho, lê alguma coisa boa, uma mensagem boa, um livro bom, um livro que te eleve, se você não consegue ainda ter uma concentração maior, né? O evangelho não precisa ser lido, né? Cadê? O evangelho não precisa ser lido na sequência. Você pode abrir em alguma página, né? E a partir dali ler uma frase e pensar naquela frase, né? Tem esse livro aqui que eu gosto muito também, que é Parábolas da Vida Eterna, né? Que não tá, leia uma frase, leia a mensagem, uma linha, né? Se você não consegue ler inteiro. Então, são coisas para facilitar para a pessoa. Esse tipo de orientação que a gente deve dar para as pessoas, né? Dentro da revista espírita tem um monte de casos. Porque quando o Kardec começou, a manifestação física ela era mais ostensiva. Então, o que acontece? As pessoas escreviam para ele contando, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. Tem uma história da revista espírita que era assim. A menina, ela estava, por exemplo, no quarto, ela ouvia como se a cozinha dela, o armário tivesse caído no chão, com todas as louças quebradas. Quando ela voltava, não tinha nada, era só o som. E aí ela, nossa, ficou super nervosa, imagina, né? E aí ela escreveu para o Kardec, e ele deu as orientações necessárias, né? E dessas orientações ele explicou que ela tinha que fazer oração, que ela tinha... E contando na carta para ela o que ele deveria ser feito, né? A gente lembra dessas histórias quando fala das casas mal assombradas, né? Então, na Inglaterra tem até assim, aluga-se castelo, vende-se castelo com espíritos que moram lá dentro, né? Então, as pessoas querem ter a relação com os espíritos que fazem barulho e tal, né? Coisa meio louca, mas tudo bem, né? Cada um com a sua loucura. Então, o que significa uma casa mal assombrada? Ela só é mal assombrada quando tem alguém, um médium perto, tá? Que lhe dá forças para que ele possa fazer a movimentação dos objetos, né? À medida do possível, você tem que entender o que ele precisa e a partir daí entender por que acontecem essas coisas. Deixa eu esperar. Pronto. Então, a regra de ouro
que deve ser observada tanto nos trabalhos como nos estudos espíritas é com que finalidade estão produzindo isso, tá? Por que é que está acontecendo isso? As manifestações físicas têm por finalidade chamar a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Então, para que está acontecendo isso? Então, tem que avaliar. Então, primeira coisa, a pessoa, você tem que conversar com a pessoa. O que é que está acontecendo na tua vida? Alguma coisa está acontecendo. Então, uma das coisas é pelo desejo de comunicar e pedir alguma coisa. Então, que atitude tomar a respeito? Então, às vezes o espírito, ele é um espírito familiar e que ele quer comunicar alguma coisa e ele não sabe como fazer isso. Instintivamente, a pessoa fica excitada ou começa a expandir o corpo perispiritual e esses fluidos, ele absorve e faz uma movimentação. A pessoa se assusta, mas talvez não fosse o que o espírito quisesse, né? Então, a gente tem que entender por que acontece isso, né? Então, podemos atentar às solicitações justas e exequíveis. Então, às vezes a pessoa quer falar alguma coisa. O que mais preciso, e eu ajudo naturalmente, é a prece sincera, fervorosa, que lhe toque o coração e a boa orientação espiritual. Lembra lá da história do Adelino, né? Então, o que ele ia fazer com esse espírito? Ele ia mostrar pela vida dele, pela vivência dele, pela relação dele social, no trabalho, em casa, né? Fazer prece por esse espírito, mostrar para ele que a gente pode ter uma vida digna, né? Que a gente não precisa viver com ódio no coração. Então, é um exemplo, né? Então, prece sincera e boa. Se ele for para perseguir ou perturbar alguém, então se esse espírito não, ele quer perseguir, ele quer perturbar aquela pessoa, ele quer fazer com que essa pessoa seja infeliz ou que qualquer outra coisa, né? Primeira coisa que a gente precisa é orientar. Primeiro ao espírito, que está sem esclarecimento, que ele pode ser vingativo, né? Para que se modifique, se encaminhe espiritualmente. Então, numa reunião mediúnica, essa pessoa vem conversar. Normalmente ela passa pelo atendimento fraterno do centro, ou conversa com algum dos dirigentes, ela é orientada. Imediatamente a casa espírita ela tem um socorro espiritual. Esse espírito já é deslocado, né? Ele já é conduzido para um atendimento, né? Fraterno espiritual, né? E ali ele é encaminhado. Mas a vítima, ela tem que entender a razão da atuação do espírito e buscar na renovação moral e no serviço do bem a sua libertação. Então, é um processo de desobsessão, realmente, né? O espírito vai ser esclarecido, mas a pessoa também tem que ser esclarecida. Porque alguma coisa está acontecendo que essa influência está sendo prejudicial, e vou dizer para ambos, né? Então, é uma libertação para ambos. Às vezes, é uma brincadeira para assustar encarnados. Então, como nós somos pessoas, quando aqui encarnados, nós gostamos de fazer brincadeira, eu não gosto não, porque às vezes que eu fiz algum tipo de brincadeira deu tão errado que nunca mais eu fiz na minha vida, né? Então, às vezes a pessoa gosta de assustar, né? Fazer o bullying, né? Que atitude tomar respeito? Não dá maior atenção aos fenômenos, desanimará o espírito brincalhão, que poderá também receber a orientação espiritual. A gente pôs o centro espírita aqui, ó, que essa orientação não pode ser feita por qualquer um. Ele tem que ser uma pessoa que entenda do que ele está falando. Com que intenção chamar a atenção das pessoas para a realidade do espírito? Ou, desculpa, com a intenção de chamar a atenção das pessoas para a realidade do espírito. Que atitude tomar a respeito? Dar atenção fraterna ao espírito manifestante e retirar das manifestações o conhecimento que for útil à edificação espiritual dos circunstantes e dos que vierem a ter conhecimento do fenômeno. Então, se a intenção era chamar a atenção, é uma pessoa familiar, é um espírito familiar que desencarnou, então vamos conversar com esse espírito, né, lá dentro das nossas reuniões mediúnicas, vamos falar com ele, vamos entender o que precisa e orientar essa família, né? E esses fenômenos normalmente cessam. Bom,
Então, uma coisa que é sempre importante, e ainda mais na só nossa época de distanciamento, né, que é tão difícil, a gente tem que estar sempre em oração. Então, eu vou pedir para o grupo que na terça-feira a gente faça parte da oração a prece é 19:15. É uma prece muito linda. A gente se sente muito emocionado, né? A última quem fez foi o Dr. Flávio e foi muito bonita. Então tá sempre em oração, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos, né? Cuidando da nossa saúde nesse momento tão especial, né? E que estamos afastados com o isolamento social. Mas se Deus quiser, daqui uma semana ou duas, né? Nós vamos voltar às nossas atividades com poucas perdas, né? Com pessoas mais saudáveis, que deram tempo para pensar na sua vida, né? Vamos trabalhar, isso que é o mais importante. Vamos ficar antenados nas coisas boas, né? Parem de ficar assistindo tanta coisa, porque a gente vê tanta coisa no WhatsApp. Parem de ficar vendo tanta coisa, porque as condutas médicas, né, e de auxílio sanitário já estão sendo tomadas, né? Faça a sua parte, isso daí que é o mais importante, né? Nós estamos na semana mais crítica, segundo os especialistas, então vamos ficar tranquilos, vamos elevar o nosso pensamento, cuidar mais da nossa família, né? Quem não parou de trabalhar porque não podia ou porque faz parte, como a gente, que é do profissional da saúde, vamos continuar trabalhando, né? Rogando a Deus que nos envolva e tudo vai voltar ao normal, né? Ou como um amigo escreveu, né? Nada mais vai voltar ao normal, mas que volte de uma maneira boa, né? Que Jesus nos abençoe a todos e espero que vocês tenham gostado. Que assim seja.